Olá, meus irmãos, graça e paz. Bom dia para você, tudo bem? Amados, estou aqui para darmos continuidade à nossa série Nós Cremos. E dentro dela, vemos a segunda parte do episódio Jesus. Eu sei que você está nos acompanhando, peço que você que ainda não deu um like no vídeo, que você já possa fazê-lo. Também compartilhar, esse vídeo com tantos outros irmãos, amigos, pessoas que precisam receber essa palavra. Palavra essa que fala sobre Jesus. Nós vamos trazer algumas características do nosso Senhor, algumas aplicações importantes para a nossa vida. Então fique conosco do início ao fim e que Deus abençoe você e nos edifique em nome de Jesus. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pelo privilégio que temos de servir ao Senhor. Obrigado, Deus, por esta manhã. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos juntos e de ouvirmos a voz do Senhor. Paizinho querido, perdoa pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Ajuda-nos, Senhor, a sermos melhores. Ajuda-nos, Pai, a sermos obedientes à Sua voz. Ajuda-nos, Pai, a sermos prudentes. Desperta-nos, Senhor, para obedecer. Desperta-nos, Senhor, para sermos proativos na Tua casa, na Tua obra. Desperta-nos, Senhor, para testemunhar em todo o tempo a graça de Jesus sobre nós. Pai, obrigado pela vida da Tua igreja, do Teu povo. Aqui, ó Deus, eu oro ao Senhor pelo consolo e peço e continuo a pedir, ó Deus, pela vida da nossa querida irmã Lena, da sua filha Bel, de toda a sua família, ó Pai, que o Senhor continue a consolar, ó Pai. Mas também peço pela Regina, as suas filhas e netos, peço que o Senhor também continue a consolar o coração da sua filha, que o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, continue a abençoar grandemente. Mas peço também nesse tempo, ó Deus, em nome do nosso Senhor Jesus, que o Senhor, Pai, continue, Pai, a derramar da Tua graça, também, Pai, por meio do consolo, a vida da irmã Rosângela, da irmã Meire, a todos nós enquanto igreja, Pai, porque temos vivido tempos difíceis, mas também aqueles que estão, Pai, enfermos, aqueles que necessitam, Pai, do Teu toque nesse tempo, necessitam da cura, também da libertação de vícios, Pai. Nós Te pedimos, ó Deus, Tu és soberano e nós cremos no Teu poder e no Teu agir. Mas obrigado pelas bênçãos que o Senhor já tem derramado sobre nós. Pai, nós Te agradecemos porque o Senhor é um Deus maravilhoso, é bom o tempo todo e tem, Pai, nos livrado, tem nos abençoado, tem nos protegido. E nesta manhã nós pedimos que cumpra a Tua vontade sobre nós, com o estudo da Tua palavra, dentro dessa série, dentro dessa parte, dentro desse episódio que nós vamos estudar. Mais uma vez, Pai, se tivermos dúvidas, que nós possamos ter coragem de perguntar, de consultar, e assim, ó Deus, crescermos na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador. É o que nós Te pedimos, é o que nós oramos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Graças a Deus por estarmos reunidos nessa manhã. Graças a Deus por você estar aí do outro lado, acompanhando mais um pouquinho, dessa série. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família. E juntos, enquanto igreja, partilharemos da doutrina dos apóstolos, partilharemos aqui da palavra de Deus. Amém, queridos? Então vamos lá. Nós estávamos falando anteriormente sobre Jesus e trouxemos aqui algumas características a respeito do nosso Senhor. E hoje eu quero dar continuidade nessas características, falando um pouco sobre a impecabilidade do nosso Deus. Como homem, Jesus, queridos, cumpriu toda a lei, e isso implica dizer que ele era humanamente e moralmente perfeito. Ou seja, não tinha pecado algum. A Bíblia afirma a nós, e claramente isso fica evidente, a impecabilidade de Jesus em várias passagens. No Evangelho de João, capítulo 8, verso 46. Também 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado. Hebreus, capítulo 4, verso 15. Em tudo tentado, mas sem pecado. Também nós vemos em Hebreus, capítulo 9, verso 14. Oferecido imaculado. 1 Pedro, capítulo 1, verso 19. Que vai falar sobre o Cordeiro sem defeito e sem mácula. 1 Pedro capítulo 2, verso 22, aquele que não cometeu pecado. 1 João capítulo 3, verso 5, nele não há pecado.
Entretanto, Jesus aceita abertamente a adoração a Ele. O texto, por exemplo, de Mateus capítulo 8, verso 2, nos aponta claramente isso. E aí um outro texto para complementar isso se encontra no Evangelho de João, capítulo 20, versos 27 a 29. Nessa última passagem, Jesus responde a Tomé, não pela sua adoração, mas pela sua
entendermos agora alguns atributos que são divinos, os atributos divinos de Jesus. Então, além das palavras que o nosso Senhor proferiu, seus atos também demonstraram sua divindade. E ele compartilhava com o Pai os seus atributos ou os atributos divinos. Por exemplo, a onipotência. Jesus demonstrou o seu poder para realizar todas as coisas. Quando, por exemplo, acalmou o mar, multiplicou pães e peixes, transformou a água em vinho e ressuscitou pessoas. E aí, mais uma vez, o autor e teólogo Wayne Grudem chama a atenção que estes atos poderiam ser feitos por qualquer pessoa que tivesse sobre si o Espírito Santo, mas que tanto no caso da tempestade como na transformação da água, a glória não foi dada ao Espírito ou a Deus, mas diretamente a Jesus, reconhecendo que foi Ele mesmo que fez isso. De fato, o Espírito Santo sequer é citado nessa passagem. Em todas são as palavras de Jesus e seu próprio poder os responsáveis pelos feitos miraculosos relatados aqui. Também a onisciência. Jesus demonstra um conhecimento sobre-humano, como o conhecimento que tinha de Pedro, e a sua descoberta de Filipe, seu reconhecimento de Natanael, a mulher samaritana, as pescas maravilhosas, a morte de Lázaro, o jumentinho, o cenáculo, a negação de Pedro, a forma como ele morreria, a forma como Pedro morreria, a queda de Jerusalém, e também sabia quem creria nele e quem o trairia. Mateus 28, verso 18 diz: E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Também é importante entendermos aqui que há um atributo chamado soberania, e a soberania de Jesus é demonstrada na sua autoridade, tanto para perdoar pecados, como para mudar a lei. Também tem autoridade sobre o sábado do nosso Senhor Jesus, e sobre o destino dos homens, também sobre a sua imortalidade, que também é um atributo. Jesus afirma que a vida que ele possui é da mesma natureza que a vida do Pai. Além disso, ele tem poder pleno sobre sua própria vida, tanto para dá-la como para retomá-la. E isso está registrado em João, capítulo 2, verso 19, 22, 5, 26, capítulo 10, verso 17 e 18. Então é importante entendermos que os atributos divinos trazem a nós a clara noção, ou melhor, a certeza de que Jesus era divino. Além de ser homem, ele era divino também. E aí eu quero também partilhar com vocês um pouquinho sobre o status de Cristo. O que seria isso? É um conceito de status de Cristo que está relacionado às etapas da vida de Cristo como homem, ou seu relacionamento com a lei. Assim pode-se afirmar, queridos, que Jesus passou por dois estados: o de humilhação, quando ele deixou sua glória e como homem se sujeitou à lei, e o de exaltação, quando ele termina sua missão e recupera sua glória inicial com o Pai. Amém? Então a gente tem alguns textos que falam sobre esses dois estados de Cristo. O primeiro se encontra em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9, que diz: Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua natureza enriquecesseis. E também Gálatas capítulo 4, versos 4 e 5, que diz assim: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Filipenses capítulo 2, versos 6 a 11 também diz: Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora
ascensão, sessão ao lado do Pai e segunda vinda. Então a ressurreição, em primeiro lugar, é o pilar central da fé cristã. Até mais do que a morte de Jesus, fomos efetivamente aceitos e perdoados por Deus pela cruz, mas a ressurreição é a confirmação dela. Na ressurreição temos a confirmação de que o sacrifício de Jesus foi aceito por Deus. E aí a confiança que temos de que nosso pecado foi perdoado por Deus repousa no fato de que o sacrifício vicário de Jesus foi aceito por Deus, sendo confirmado pela sua ressurreição. Os apóstolos, usaram a ressurreição para atestar a autoridade de Jesus e o perdão dos pecados. Também nos mostra a vitória de Jesus sobre a morte. Nenhuma religião declara qualquer tipo de vitória sobre a morte, exceto o cristianismo. E isso é uma função da vitória de Jesus sobre a morte. Vale observar depois com calma o que diz Hebreus capítulo 2, verso 15 e Filipenses capítulo 1, verso 21. Mas também nos dá esperança de vitória. Aplicada a nós, a ressurreição de Cristo fornece esperança de que nós também um dia seremos transformados e venceremos a morte. 1 Pedro capítulo 1, verso 3. Mas também fala sobre a ascensão de Cristo. E a ascensão de Jesus, o seu retorno ao Pai, é registrada com muito menos ênfase do que a sua ressurreição. Naturalmente, a ressurreição é muito mais importante que a ascensão, mas o retorno de Jesus a Deus era necessário para que outros eventos pudessem ocorrer. Se Jesus continuasse na terra, o Espírito Santo não seria enviado. E os discípulos continuariam dependendo da ação direta de Jesus para a evangelização. Se Jesus continuasse fisicamente na terra conosco, também não poderia cuidar de toda a igreja, pois seu corpo humano não permite que ele esteja em 2 lugares ao mesmo tempo. Do céu, no entanto, Jesus pode, através da ação do Espírito Santo, conduzir a sua igreja, tanto como um corpo único, como cada cristão individualmente, pelos caminhos que ele deseja. E aí temos também a ascensão de Cristo. Após a sua ascensão, ou seja, a sua ida ao céu, o seu retorno ao céu, a Bíblia afirma que Jesus se assentou à destra de Deus. Esse fato é denominado pelos teólogos como a ascensão de Cristo. Há várias passagens que afirmam claramente que Jesus está hoje à destra de Deus, um lugar que indica honra e autoridade. Apocalipse 3, 21 e 22, 1, Mateus 26, 64, entre outras referências que podemos usar. A segunda vinda do nosso Senhor também é um elemento importante quando nós paramos para tratar dessa questão importante do estado de exaltação de Jesus, que nós estamos falando. Então, quando nós pensamos nessa parte que nos leva sobre a segunda vinda, ou pensar sobre a segunda vinda, o Salmo 110 descreve tanto a ascensão de Cristo, afirmando o seu governo e autoridade, porque ele está à destra de Deus Pai, como o momento final da história, quando efetivamente todos os inimigos forem postos debaixo de teus pés. Essa promessa será cumprida na ocasião da sua vinda, quando ele irá julgar e reinar sobre tudo e todos. A Bíblia não apenas afirma claramente a sua segunda vinda, queridos, como também exorta os cristãos a aguardarem ansiosamente pelo seu retorno. Nesse momento, o mundo será dividido, de um lado, aqueles que estavam aguardando ansiosamente o tocar da trombeta e a visão do cavalo branco de Cristo, do outro, os que perceberão naquele instante que estão perdidos. E aí é importante, e eu gostaria de acrescentar aqui o texto de Apocalipse capítulo 1, verso 7, que diz assim: Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Apocalipse 1, 7. E aí algumas questões que eu e você precisa responder. Qual é a razão do nascimento virginal de Jesus? Nós falamos aqui agora há pouco. E aí fica como um desafio para você memorizar isso. Pois bem, o que é importante para nós, e que nós começamos a estudar algumas semanas atrás a respeito do nosso Senhor Jesus, nesse
episódio de número 4 e dividimos ele em duas partes, é algo que eu e você